Eu vou ler aqui o Evangelho, dia 18/6/2026. Terminar de ler para explicar para vocês. Jesus fala assim: não seja como eles, pois vós, o Pai, sabe o que precisa muito antes que vos peça. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Veja que a gente está pedindo: faça a tua vontade, Senhor, não a minha. Mas a gente reza o Pai Nosso. Eu acho engraçado que a gente reza o Pai Nosso, mas a gente quer fazer a nossa vontade, na vontade de Deus. Por que eu digo isso? Porque a sua vontade não é a vontade de Deus. Sua hora não é a hora de Deus. Então veja que você está pedindo espere o tempo certo. E se for do agrado de Deus. Porque eu sempre, não é todo dia que eu faço isso, mas sempre quando eu lembro, eu procuro falar assim: eu quero isso, Senhor, mas se for de tua vontade. Se for me levar para o céu, tu me dê. Se não for, eu não quero. Pronto. Porque quando eu falo assim, eu estou falando entregando a Deus. Mesmo que eu não ia para o céu, Deus pode me dar e fazer com que eu vá. Certo? E se eu não, aquele não me levar para o céu, Deus vai me dar. Porque vai me ter a santidade. Não peça: eu quero um carro, eu quero um carro agora. Não, não. Espera aí. Senhor, se for de tua vontade, eu quero um carro novo. Senhor, se for de tua vontade, eu quero uma casa nova. Senhor, se for de tua vontade, eu quero um apartamento. Eu quero uma chácara. Eu quero algo, um mercado, um comércio. For da tua vontade, Senhor, que eu não perca o céu. Mas se aquilo me tirar o céu, não deixa eu ter. Porque aquilo vai me afastar de Deus. Então peça algo que te leva para o céu. Ou algo material, mas que não te tire o céu. Isso aí para fazer a vontade de Deus. Não a sua e não a minha. A gente tem que saber pedir. Eu vou continuar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Aqui agora, se não tiver cuidado, a gente já não pode rezar esse Pai Nosso. Por quê? Porque se você perdoou aquela pessoa que fez o mal, você guardou mágoa no coração, você guardou ódio, então você não pode rezar o Pai Nosso. Porque se o Pai Nosso vai pedir tudo aquilo, mas você não vai ter porque você não perdoou aquela pessoa que te fez o mal. Não tem. Eu vou falar assim: eu sou rejeitado e tal e tal. Eu não posso ter raiva deles ou delas que não me tratam bem. Pelo contrário, eu tenho que perdoá-lo. Eu tenho que ser mais humilde. Mas o interessante é que as pessoas não entendem o Pai Nosso. E aí toca o Pai rezando o Pai Nosso, mas não entende. Por quê? Porque às vezes a gente reza o Pai Nosso cantado. Cantado é como se você leva direto. E rezando, meditando, como eu estou falando aqui com vocês aqui. Rezando e explicando. É rezando, meditando. Se a gente for rezar o Pai Nosso meditando, ele dura 2 minutos. E se você for rezar o Pai Nosso cantando, uns 20, uns 30 segundos. 20 a 30 segundos. Veja a diferença, né? Veja a diferença. Gente, a gente fala assim, Pai Nosso que está no céu. Não, nessa parte não, é aqui. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Se a gente perdoou aquela pessoa que nos fez mal, nos faz mal. E o que eu falo não é só pessoa de igreja, é pessoas pagãs que nos faz o mal. A gente perdoou, Deus vai nos perdoar. Agora, se a gente não perdoou, não vai ter o perdão do nosso pecado.
Porque primeiro a gente tem que perdoar para depois ser perdoado. E outra coisa aqui que ninguém entende, gente, que muita gente não entende, se você tem raiva de alguém, você não pode pagar o ofertório. Você não pode dar o ofertório. Por quê? Porque primeiro Jesus fala, vai se reconciliar com seu irmão, para depois você trazer o ofertório. Por isso que existe antes da missa, antes da celebração, um momento de perdão. Por quê? Porque naquele momento a gente pede perdão pelas as besteiras que a gente falou, as besteiras que a gente fez, para a gente não guardar mágoa. E naquele momento nós somos perdoados se a gente fez isso com fé. E aí você vai rezar durante, depois na celebração a gente faz o ofertório, dá o ofertório. Aí vale. Mas se a pessoa chegou um momento de penitência ali, você mesmo que você fez, mas você ainda tem raiva da pessoa, não vai valer. É preciso de fato perdoar o seu irmão. E o irmão não é só irmão de sangue, é todos iguais. Independente de raça ou cor, de cidade, de país, você não pode ter raiva de ninguém. Muita gente não entende esse Pai Nosso aqui. Reza, mas não entende o que o Pai Nosso fala. Por quê? Porque faz cantado. Aí Jesus termina assim: e não deixe cair em tentação, mas livrai-me do mal. Olha outra coisa importante. Não me deixe cair em tentação. Outra palavra que muitos não entendem. A gente não quer ser tentado, mas Jesus deixa a gente tentado. A gente pede ao Pai Nosso que a gente não caia naquela tentação. Olha que bonito. A tentação precisa vir para nós ser provado. Por isso vai existir sempre a tentação na nossa vida. Seja lá qual for, mas vai existir. E aí tá o porém. A gente reza o Pai Nosso para não cair nela. E se eu cair? Reze. E peça a Deus para não cair mais. Até quando você vai superar, eu não sei. Tem gente que leva anos, muitos anos, poucos anos, dias. E tem gente que leva até a vida toda. E não consegue se libertar daquele pecado, daquele vício. Mas o importante, o que quer dizer para você ser santo ou santa, não é o tanto de tempo, mas é a tua insistência pelo aquele pecado se libertar. É aí onde está a santidade da pessoa. Porque a gente pede para não cair na tentação. E não deixe cair em tentação, mas livrai-me do mal. Não deixe eu cair em tentação, mas livrai-me daquele mal. Então a gente pede no Pai Nosso, para a gente não cair em tentação. Aí Jesus termina assim: de fato, se vós perdoares os homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está no céu também vos perdoará. Mas se não vos perdoares aos homens, vosso Pai que está não perdoará as faltas que vós cometeste. Olha que bonito. Eu acabei de explicar para vocês. Se a gente não perdoar os seres humanos, não importa se tua mãe, teu pai, teu tio, tua tia, o teu inimigo, teu amigo, se você não perdoar aquela pessoa, Jesus também não te perdoa. Tá aí o porém de muita gente não entender esse evangelho de hoje. E a gente tem que tentar viver. Rezar o Pai Nosso, mas saber que está rezando. E meditando, para não estar pensando que está rezando e está fazendo, tendo sucesso na vida. Porque não é bem assim que funciona. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado.